dia para comemorar ou refletir sobre determinada data. Isso é bom ou pode gerar mais preconceito em relação ao tema? Sobre isso eu converso com o historiador Vinícius Barros aqui no Da Janela, que aceitou o convite para falar um pouco sobre essas questões. Obrigada, Vinícius, por aceitar o convite. Eu que agradeço, oportunidade incrível. Ô Vinícius, essa abertura de que tem um dia para comemorar determinada data, né? Então, assim, a gente tem aí, nós vamos falar especificamente aqui sobre a questão dos negros, né, que eu acho que é um tema que você tem uma proximidade muito grande, mas vamos falar um pouco antes sobre essa questão da história em que nós determinamos datas para determinadas situações. Então, assim, normalmente eles falam, as minorias têm datas para se comemorar. Quando a gente deixa de ser minoria, as datas não precisam existir mais. Você concorda com isso? Eu acho que o Brasil é um país que tem uma cultura de feriado, né, de você simbolizar uma data importante através de um feriado. E no Brasil temos muitos feriados católicos, né? Porque do histórico da formação católica, né? E outros grupos que foram criando demandas reivindicaram suas datas, né? E no caso do movimento negro foi o 20 de novembro, que é a data da captura de Zumbi, que simboliza a invasão do Quilombo dos Palmares e hoje simboliza a consciência negra. Eu acho que o feriado em si, ele não diz muita coisa, né? Ele é vazio, é só a paralisação e tal. Ele tem que ter um preenchimento, né? Que é a lembrança mesmo e você mostrar, apresentar o que é a cultura negra, que são novos paradigmas mesmo e uma contestação mesmo e reivindicação de grupos que historicamente foram marginalizados. Porque na verdade o que você percebe, isso que você falou assim, é tão elementar, mas que às vezes a gente não percebe, né? Então assim, a gente espera sempre o feriado, é isso daí. Talvez por isso que esses dias incomodem tanto as pessoas a maioria que pensa só no feriado, né? Porque elas não entendem que esse dia ele é reservado para determinadas ações, na verdade. Ele não tem que ser feriado, ele é reservado para aquele dia as pessoas terem condições de refletir sobre um determinado tema. Mas essa história de você ser minoria ter um dia, né? E assim, até questões de opiniões de pessoas ligadas, negros mesmo, que às vezes criticam, né, o Dia da Consciência Negra e todas essas questões das políticas que existem em relação a raça. Como é que você vê essa questão de que, como é que se não tem um dia, como é que você trabalha a questão da conscientização? É complicado, né? Em primeiro lugar, a raça é humana, né? A raça é humana, é verdade. No século, até o século XX, meados do século XX, com o nazismo mesmo, se acreditou muito em raças, né? Em diferentes raças. A raça e depois, humana, as teorias racistas, né? Que foi algo que eu pesquisei na academia, elas culminaram no nazismo, né? Foi o ápice dessa teoria que começou com a escravidão, com as guerras étnicas, religiosas e tal, e aí culmina no nazismo. Mas enfim, eu acho que a data, ela quer mostrar uma questão cultural, né? A discussão do racismo, em primeiro lugar, que afinal de contas são 400 anos de escravidão, então existem feridas abertas na sociedade, e o feriado é aquela provocação para as pessoas refletirem. Botar os cortejos afros na rua, discutir o racismo, expor todas as questões, porque o Brasil tem um histórico do racismo velado, que é diferente do racismo anglo-saxão, que era o racismo que ocorreu nos Estados Unidos, que ocorreu na África do Sul, que foi um racismo de apartheid social declarado, de guerras mesmo. E na própria África também, né? A briga entre brancos e negros é aberta, é diferente do que acontece aqui. Sim, no Brasil o catolicismo ele teve uma dinâmica diferente, ele absorveu alguns caracteres da cultura africana e nisso ele foi cooptando mais, né? Ele não fez aquela negação do outro e jogou os grupos negros para ficarem isolados. Aqui houve essa mestiçagem, mas o que não quer dizer que não haja racismo. Há um racismo que é perverso, que é esse racismo velado, onde eu não assumo que eu sou racista e eu vou te minando, né, nos detalhes, na sua incapacidade de ascender socialmente, de ter autoestima, de ter a sua própria identidade. Né? Tá, agora, antes da gente dar continuidade de onde você parou aí, que eu acho que agora a gente tem que entrar na questão da própria sociedade estar discutindo essa questão de cotas e uma série de outras coisas em relação à raça negra,
Você disse assim, no meu trabalho, né? Vamos pontuar um pouquinho a tua formação, né? Você é uma pessoa muito ligada às questões sociais. E é pela escolha da profissão ou isso vem, como é que é isso em você? No artigo que eu escrevi, né, o Minha Consciência Negra, eu relatei um acontecimento da minha adolescência, que eu tive eu estudava em escola particular, mas eu também tinha muito contato com meus amigos do bairro, assim, da rua, que era um bairro, na década de 90 ali era mais periférico, Monte Alegre, né? Uhum. E eu cresci com amigos... Você sempre morou lá? Sempre morei lá. Uhum. Cresci com amigos negros e teve um episódio de eu estar com amigos, com 3 desses amigos negros no shopping, passeando, e encontrei um colega da escola que depois sofreu bullying, né? Aquela humilhação, porque eu andava com negro, eu andava com preto, né? Então essa coisa ficou muito marcada, assim, essa discriminação. Na época não chamava bullying ainda, né? Não chamava bullying, mas a gente sentia, né? A gente sentia, claro. Não, sempre existiu, é que agora você deu o nome, né? Sim, que nada mais é do que uma violência moral, né? Um assédio moral que acontece com muitas crianças, né? Imagina com negros então, né, como é, e você olhar para si mesmo, meu óbvio era branco, né, eu sou branco. Então, até certo ponto eu me senti discriminado, mas depois a minha pele é branca, então eu passava desapercebido. Agora quem é negro é diferente, ele carrega na pele, então muito difícil lutar contra essa violência contra si mesmo. Então, essa questão me levou a me interessar por política, pela luta social mesmo. Eu fui atrás de partido também na época, fui atrás de partido de esquerda. Seus pais são de Ribeirão? São de Ribeirão. Minha mãe é de Santos, meu pai é de Ribeirão. Tá. E eles têm alguma relação com esses movimentos ou isso veio com você? Não, foi uma coisa minha. Foi uma coisa minha. Meu avô também, meu avô é uma pessoa que teve influência assim, de maçonaria e tal, mas nunca buscou política, nunca inseriu esse discurso. Foi uma coisa minha e desse grupo de amigos meus do bairro. Sempre foram muito politizados. Então a gente lá na década de 90, década de 90 não, foi começo dos 2000 ali. A gente conheceu o Orumilá juntos. Então a gente já começou a absorver um discurso de justiça social, antirracismo. Tive também essa inserção em partido de esquerda, então a gente absorveu um discurso também político de esquerda. Então, aos poucos eu fui me inserindo. E também tive uma inserção no movimento hip hop também. Eu cantava rap. Olha! Então, jura? Eu cantava rap. Então, tinha um amigo, né? A gente tinha uma dupla. A gente cantava rap e o tema geralmente era esse, né? De preconceito, de justiça social. E isso foi me dando um subsídio, assim, de saber lidar com a questão, de estar com pessoas que também tinham esse discurso, né? E aí eu entrei no curso de História. Você já procurou História porque também você já estava caminhando, né? Então foi o inverso. Por acaso, eu não mantive muito tempo, assim, não foi uma coisa que eu busquei durante todo o ensino médio, assim. Apareceu ali no fim do ensino médio a possibilidade de fazer História. Eu tive esse insight, assim, vou fazer História e tal. E é um curso que deu mais ainda, né, aquela capacidade de análise e reflexão da sociedade, né? E a especialização sua também foi em História? Foi em História também. E aí você trabalhou especificamente sobre o quê? Na graduação eu trabalhei sobre a formação do patrimônio cultural negro em Ribeirão. Então fui estudar o afoxé do Orumilá, né? O afoxé é uma Orumilá. E, consequentemente, a exclusão social do negro na cidade, como se deu. Eu tive contato com o trabalho do Sérgio Luiz de Souza. O Serginho tem um trabalho muito bom sobre a vivência dos negros na cidade, como que era a segregação dos espaços urbanos. E na pós-graduação eu estudei as teorias racistas, né, as teorias raciais. Aquelas teorias que tinham um caráter científico mesmo, que vieram da Europa, né, são teorias ocidentais, assim, né, e depois são absorvidas por alguns pensadores brasileiros, como Euclides da Cunha, Nina Rodrigues. Isso gera as políticas de branqueamento. Né? Depois da abolição, né, não houve uma inserção social do negro no Brasil, não houve uma mobilização governamental para aquela massa de escravos ser incluída na sociedade.
houve uma mobilização para trazer imigrantes europeus, porque se sentia falta no Brasil e havia até medo das autoridades dessa massa negra que tinha no Brasil. Havia uma insegurança, assim, até. Se fala muito, Vinícius, que quando houve a abolição, houve, de certa forma, a escravidão dos imigrantes, né? Os imigrantes vieram e houve uma substituição. Como é que é? Essa história em Ribeirão, ela procede? É isso mesmo? Eu jamais falaria em escravidão. Muitos professores que falam assim, né? A escravidão branca, mas a gente não pode perder de vista o que foi a escravidão negra. E você usar o mesmo termo para classificar o que foi a vida do imigrante é negligência. Para mim isso é muita negligência, porque houve sim uma exploração nefasta do trabalhador imigrante, mas completamente diferente. Não houve a negação da cultura como houve a negação da cultura africana. Não havia senzalas, não havia chicote, não havia a separação de entes familiares. A proibição deles praticarem a cultura deles no espaço deles, como foi o caso da capoeira e outras, né? E que é tudo que representa hoje a luta do movimento negro, que é esse resgate dessa cultura que foi negada durante 400 anos, perseguida. A capoeira até a década de 80 era considerada atividade criminosa. Só que a Constituição de 88 que o negro começa a ter mais liberdade de exercer sua cultura em espaços públicos. Porque até então a capoeira era punida como uma atividade marginal. Mas o negro escravo em Ribeirão Preto, como é que foi? Houve um tempo, porque eles falavam que aqui não existiram muitos escravos, que aqui existiu muito mais a exploração da mão de obra imigrante. O que você tem sobre? Teve alguma coisa nesse sentido? Ribeirão é uma cidade de meados já do século XIX. Então, Ribeirão é de 1956. Então, 40 anos depois já não tinha mais escravidão. Mas houve sim. Mas os fazendeiros dessa região, da Mogiana, né, chamada Mogiana, eles já estavam com essa teoria de trazer imigrantes. Então não foi muito usado o trabalho escravo aqui. Foi usado, de certa forma, porque já vinha no bojo, né, da história. Claro. Mas a entrada para o oeste paulista, né, como colocam os historiadores, assim, né, do café e tal, ela já vem junto com esse crescente da imigração europeia, principalmente italiana. Mas houve também, né? E também alguns trabalhos mostram os negros de ganho, que trabalhavam em Ribeirão, que eram aqueles ambulantes, né? As faxineiras, enfim, todo aquele trabalho subalterno permanece, né? Tá, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta com a história da raça humana, né? Da raça negra. Porque assim, a única raça que a gente chama, né? Que fala raça negra, é a negra, né? Porque ninguém fala raça branca, né? Então a gente vai discutir um pouquinho, voltar nessa questão aí, só depois do intervalo, tá ok? Vinícius, então vamos voltar na questão da raça humana, né? Que existe uma conveniência, um hábito, né? De falar raça negra, né? E você disse assim, você me corrigiu no começo, raça humana, né? Todos somos humanos, né? E temos as cores de pele, que isso não tem nada a ver com caráter. A gente estava até discutindo, né? Quando a gente fala de caráter, o que é caráter da pessoa, né? Que relação que é essa do caráter? O que eu queria colocar para você é o seguinte, quando a gente fala de raça negra, é um termo até que foi assimilado pelos próprios negros, né? Os próprios negros. E nós ouvimos muitas vezes negros, às vezes grandes formadores de opinião, colocando e questionando essa questão de se ter um dia para se comemorar o Dia do Negro, o Dia da Raça Negra, ou da matriz africana, etc. E no começo da nossa conversa, uma das coisas que você colocou também foi assim, o quanto os negros foram oprimidos, né? Que eu acho que estou colocando para você corrigir, tá? Se eu estiver errada. Que isso até fez mesmo com que muitos negros quisessem omitir a cor, o tipo do cabelo, né? Eles próprios
entrar no esquema do branqueamento, vamos dizer assim, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa questão, né? Muitas vezes em eventos onde se está se comemorando questões da raça negra, você percebe que 60% das pessoas são brancas. Queria que você colocasse para mim como que você entende esse conflito, né? A primeira questão da raça, né? Historicamente, a ciência, ela criou, até foi isso o meu estudo que eu estava falando, né? Na pós-graduação, as teorias racialistas, né? A raciologia científica, que chamava, que era o estudo das diferenças raciais. E isso era meio que comparado, vulgarmente, com as raças de cães, assim, né? Nos cães você vê que as raças, elas têm diferenças de inteligência mesmo. Pega o Border Collie lá, que é o mais inteligente, tem um vira-lata que já está degradado, né? Tá. O Dálmata que tem uma inteligência inferior. Distraído, né? Então, se fazia isso, se estudava a partir da medicina mesmo, né? As diferenças raciais, fazendo uma hierarquia. E nessa hierarquia, o branco... Existia até uma hierarquia dentro da própria raça branca, vamos dizer assim. O cara lá da Noruega, Suécia, ele estava no topo. O português, como ele já teve uma mistura ali com o árabe e tal, ele já estava mais degradado e tal. Então, isso era muito sério, né? E isso incentivou muitas políticas na área da saúde, na área da segurança pública, né? O racismo institucional que ainda tem na polícia, porque tem o estereótipo do bandido, né? E ele tem a pele mais escura. Então essa questão da raça, ela gera muitos estigmas mesmo. Então por isso que tenta-se não usar mais, apesar de ter sido absorvido assim, até no próprio os grupos negros, tem o grupo de pagode lá, raça negra e tal, mas eu não acho bom ficar pautando muito esse termo, porque ele traz junto esses estigmas, né? Quando você diz você não acha, você está dizendo assim, historicamente, em termos de movimentos sociais, a gente tem que mudar um pouco esse hábito, você quer dizer, né? São hábitos que a gente adquire e que tem que ser mudado, né? Sim, não é nem por achismo, é por uma investigação mesmo, científica, de como que foi colocado isso cientificamente, né? De como que isso incentivou o racismo mesmo. Essas divisões, né? Isso incentiva a pessoa a achar que ela é diferente substancialmente, assim. Não é, é uma diferença estética. Da mesma forma que nós somos diferentes aqui, isso não quer dizer que haja um degrau entre nós aqui. Tá, nós temos as mesmas capacidades. Claro, né? Eu não estou aqui em momento nenhum querendo negar o ônus, né, e a dívida que existe com relação à nossa raça negra, né? É uma pessoa, eu sou uma pessoa assim que posso ter meus preconceitos como todo ser humano tem, mas assim nessa questão de reconhecimento de que eles sofreram, né, um abuso, né, e que eles não tiveram as mesmas oportunidades, vou falar de oportunidades, né? Eles deixaram de ter oportunidades para estarem hoje, né, melhor colocados socialmente, na cultura, em todas as áreas, né? E isso daí eu não estou negando. Mas eu quero fazer uma reflexão com você, sem levar muito em conta o processo histórico, mas só para a gente trocar uma ideia. Quando você diz que a cor, ela é estética, né? Bate numa questão aí das cotas, né? Quando a gente diz que uma pessoa é bandido, hoje em dia no Brasil, pelo menos, a gente não olha mais a cor. Porque se o negro for rico, ele não é negro, né? A gente sabe disso. No julgamento, o negro rico não é negro. E negro é só pobre. E aí a gente entra numa questão social muito complicada, hoje em dia, nessa discussão das cotas, que se a escola pública não deu oportunidade para negros e brancos pobres, por que a cota tem que ser só para negro, tá? Estou trazendo uma reflexão. Sim. Então, assim, porque hoje eu acho que o preconceito social está relacionado à condição econômica e não à condição da cor da pele. Muito mais, eu acho, tá? Estou falando, contextualizando, contemporaneizando essa situação. Eu acho que as cotas sociais, elas são mais abrangentes mesmo, né? Mas eu acho que as cotas não tem que ser para negros. Mas o movimento negro, a mobilização, as suas mobilizações, a sua tomada de consciência,
levou eles a terem essa conquista, que eu acho que é justa, né? É um ato político, é um ato que tem rejeição também. E vai ter que lidar com a rejeição. Acontece que, às vezes, a rejeição às cotas para negros, elas revelam um racismo que está intrínseco, que geralmente é velado. Então, as cotas, na pior das hipóteses, ela tem essa função de dar uma chacoalhada na cabeça das pessoas e você revela aquilo que está escondido, que é o racismo, né? Então, eu acho que essa conquista do movimento negro, por mais polêmica que seja, e acho, às vezes, também complicado você ficar pautando, né, a diferença de cor e tal, e as políticas a partir disso, mas é uma conquista do movimento negro, e ela está aí porque, afinal de contas, volto a falar, são 400 anos de escravidão, e esses grupos estão se organizando e eles têm que reivindicar mesmo as suas políticas, né, de ações afirmativas. E completando o meu raciocínio aqui, quando você diz assim, reação preconceituosa, mais uma vez, em relação a dar oportunidade para o negro. Mas quando você ouve líderes negros questionando as cotas por uma questão de proteção, porque eles dizem o seguinte, que o negro que conseguir a cota por direito, tá, ele vai continuar sofrendo preconceito dentro das instituições por conta dele estar lá, não por mérito, mas porque ele chegou lá, porque deram para ele aquela abertura. Mas isso é um ponto de abertura. Eu acho que é mérito. Estou colocando para discutir com você. Não deixa de ser mérito, né? É um mérito também, porque muitos negros nem pensariam em entrar na faculdade. E as cotas, ela acaba também tendo essa função de falar, ó, você tem uma chance sim, né? É mais difícil, mas você tem um mínimo garantido. Porque os seus ancestrais não passaram nem perto, às vezes, do ensino médio. E você, ó, tá tendo um empurrão aqui para já pensar na faculdade. Então, vai muito do como você entende a questão. Tem muita opinião cristalizada sobre isso, né? Não tem como contemporaneizar o tema, porque existe um lastro aí, e é isso que você está colocando aqui. Então, tem gente que fala assim, mas porque o negro não é capaz? Nós somos capazes de entrar. É lógico que ninguém está falando que não é. Mas tem essa questão das raízes, né, da desigualdade. E das oportunidades passadas que foram cortadas, né? Sim, é muito mais complexo. Tem essa questão da ancestralidade mesmo, né? Não tinha... O negro, por ele ter que ser tá mais né, na faixa de miserabilidade, de pobreza, não tinha esse costume de buscar o estudo, claro, né? Claro. Não que não houvesse a sabedoria, e uma sabedoria fantástica da ancestralidade afrodescendente, né? Mas essa cultura intelectualizada, ocidental, também que nem acho que é o caminho melhor que tem. É o possível, né? Sim, mas é o que dá a possibilidade de ascensão social. Claro, então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, a forma como se coloca a rejeição contra as cotas revela muito do racismo da pessoa. Eu não sou totalmente a favor, eu não acho que isso tem que ser algo permanente também. É complicado, sim, mas a forma como se discute, eu sempre penso assim, não é questão de discordar, é a questão de como se discorda, qual argumento se coloca, né? Porque eu parto do princípio que essa é uma conquista legítima do movimento negro, né? E que tem que ser observada. Assim como outras conquistas de outras classes, sim, né? De outros grupos. De outros grupos que nem todo mundo tem que concordar, né? Por isso que a política tem que ser plural e tem que Uma questão que eu tenho é assim, as cotas não garantem a cultura negra, a cultura de matriz africana, que é o candomblé, ela não garante. Não. Ninguém vai avaliar se esse negro que está entrando aqui, ele preserva a cultura. Não. Ele pode ser um negro bem, assim, assimilado, vamos dizer assim, né? E não ter muita afinidade com o discurso do próprio movimento negro. Essa é uma questão, né? É uma coisa que tem que ser colocada, mas muito cuidado para rejeitar. Né? Vinícius, só para a gente fechar esse raciocínio, né? Quando você voltou aí na questão do negro não assimilar e a história da escola, a gente bate no mesmo ponto, né? As escolas, elas não trabalham a questão da matriz africana. Existe lei já que determina isso, mas isso não é cumprido como muita coisa no Brasil, né? O problema não são as leis,
é a prática delas e como que elas são aplicadas. O grande desafio para você tá aí, você acha que além das ações pertinentes que ao longo do tempo, mas a concepção mesmo de mudança, ela pode, para gerar isso efetivamente, tá na base escolar mesmo, a mudança, né? E quando a gente ainda está falando de escola, não preparar bem os alunos, toda essa deficiência... Falar de escola vai muito além, né, disso. Eu tenho uma curta experiência de ter lecionado na rede pública e depois eu entrei nesse projeto cultural, que é o Pontão de Cultura Sibirperuna e tal, e estou trabalhando mais nessa área. E eu saí da sala de aula, né, não sei quando eu vou voltar, mas espero poder contribuir ainda. Eu saí com uma impressão de que a escola tem que ser inteiramente reformada, assim. Não é só você inserir mais uma demanda ali para o professor, agora ele tem que ensinar isso aqui também, história da cultura africana. Não é simplesmente isso. É reformular totalmente a estrutura pedagógica, metodológica, didática da escola. A gente está num método ainda que é do século XIX, é aquela coisa disciplinadora, aquela escola formativa, né? Que é para formar mesmo, né? Aquela coisa que não liberta, tá não emancipa. Né? Porque não está nem formando, porque não tem capacidade nem de formação. Essa que é a preocupação. Então está deformando, né? Sim. Se a gente for avaliar. E não cativa, não desperta, né, o interesse das crianças, dos adolescentes. Eu mesmo tive muitos problemas assim de interesse mesmo na escola, pelos métodos da escola, pelos conflitos que ela acaba gerando. E eu acho que quando se fala assim em Lei 10.639, que é você incrementar com o ensino da cultura africana, você não pode ensinar, não tem como você ensinar a cultura africana com uma sala formada em fileiras. A cultura africana ela é em roda, a capoeira é em roda, o maracatu é em roda, né, a ciranda é em roda. Então já é uma revisão de paradigmas mesmo. Não é só o professor ir lá, ler uma cartilha e falar, agora eu vou lecionar aqui. Não tá e não é só para a questão da matriz africana, né? Nós podemos levantar outros aspectos ambientais, sim, né? Uma série de outros fatores aí que tem que ser modificado a partir da escola e que existe essa ineficiência, vamos dizer assim, eu não sei se é de gestão, como diz o Kodato, o Brasil fugiu da escola, né? O livro do Kodato diz isso, então talvez esse seja o grande desafio, né, Vinícius? Eu acho que tem que pensar qual escola a gente quer, se a gente quer uma escola para formar consumidores e reprodutores de ideias, ou se a gente quer uma escola que emancipe o sujeito, né? Que seja autônomo, criativo. E isso passa pela revisão dos paradigmas. E eu sempre acredito que a cultura negra, assim como a cultura oriental, né, eu li, por exemplo, Capra, aí, que é ponto de mutação, a cultura indígena também tem muito a ensinar, que é um novo paradigma fora do etnocentrismo, né? A gente está cansado de saber que do cartesianismo e tal, a academia já esgotou esses temas, né? A gente precisa de novos paradigmas, eu acho que as outras culturas têm algo a oferecer. A gente precisa olhar para elas. Isso. Obrigada, Vinícius. Obrigado, Obrigada pela entrevista, viu? Adorei. Também.